Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos discutindo sobre o Brasil colônia. Como vocês perceberam, nós já discutimos aí o gosto pela aventura de Portugal, o gosto pela aventura dos europeus para descobrir novas terras. Aliás, isso é curioso que quando você aponta o novo gosto pela aventura, e inclusive dentro desse contexto, Cristóvão Colombo relatou ter visto seres fantásticos, seres com um olho só, sereias, enfim. É muito importante pensar que isso também é um discurso extremamente eurocêntrico e muito preconceituoso. Porque se vocês perceberem essa análise que se fazia das fantasias nas novas terras, querendo ou não, traz mais uma ideia de o europeu perfeito e o colonizado precisa de aprender a civilização. Como o colonizado precisa de aprender a civilização e eu não sei como levar isso a ele, eu chamo então de seres fantásticos, eu acabo construindo uma fantasia, eu acabo colocando-os como monstros, e isso é muito importante analisar dentro de um contexto político que a gente vem discutindo aí, beleza? Bom, de todo modo, construí essa aula com vocês, foi a nossa primeira aula da série, aí eu cheguei e construí na próxima aula o contato de fato entre os colonizadores portugueses e as comunidades indígenas que aqui no Brasil já estavam. Para tanto, eu destaquei sobretudo os indígenas, tanto os tupis quanto os guaranis, pois eram os indígenas, como são ainda, claro, infelizmente, num menor número, os que acabam ocupando o litoral, beleza? Para tanto, hoje nós de fato vamos iniciar as nossas discussões já estruturando a colonização do Brasil. É claro que os primeiros anos de colonização foram bastante conturbados, foram bastante, digamos, sem uma estrutura efetiva de ocupação. Tanto que quando Portugal cola aqui no Brasil em 1500, ele pouco interesse tem em cima desse território devido a vários fatores que nós vamos discutir na aula de hoje. Beleza, galera? Então já sabe do rolê. Separa o caderno, separa a caneta, porque hoje o conteúdo, como sempre, galera, é no pancadão. Então senta bonitinho, é o tempo da vinheta, é o tempo de você separar o caderno, é o tempo de você separar a caneta, que tá tudo certo. Vamos lá? Bom, primeiro passo para nós começarmos a compreender a história do Brasil sobre a efetiva ocupação do território português aqui, é importante a gente separar o contexto da história do Brasil em três momentos. Não que isso seja extremamente importante, mas só para a gente entender um pouquinho a panorâmica como que se deu o Brasil colônia. Então, o primeiro passo para nós compreendermos é dividirmos então em três momentos. O primeiro momento vai ser da chegada de Cabral até a instalação do governo geral. Importante, ou seja, os primeiros 40, 50 anos da ocupação brasileira não foram uma ocupação efetiva. Pelo contrário, estes primeiros 50 anos de ocupação colonial aconteceu principalmente uma estrutura de reconhecimento e posse da nova terra. Quando a gente fala reconhecimento e posse da nova terra, eu estou querendo aqui construir com vocês, grandes mestres, que Portugal não tinha um grande interesse. Pelo contrário, o principal interesse de Portugal, o principal interesse da coroa portuguesa durante esta pseudo-descoberta das novas terras, ainda continuavam sendo o comércio com as feitorias no continente africano, o açúcar nas ilhas do Atlântico, Madeira, Açores e, principalmente, o comércio com a Índia. O Brasil, neste primeiro momento, não despertava grandes interesses da coroa portuguesa. Então, esse primeiro momento, que vai aí de 30 a 40, 50 anos no início da ocupação brasileira, se dá mais ou menos por um reconhecimento pela posse da nova terra e um escasso comércio. Não havia relações tão grandes comerciais nestes primeiros momentos, perfeito? Depois a gente vai do governo geral até as últimas décadas do século XVIII e aí sim vai organizar o desenvolvimento da colonização. É claro que esse lapso de tempo, este desenvolvimento da colonização, por muito, ainda ficará concentrado sobretudo na região Nordeste. Quando eu aponto que durante todo este período houve sim a efetivação do desenvolvimento da colonização, tanto pela Sociedade do Açúcar no Nordeste,
quanto posteriormente com a Sociedade do Ouro, a Sociedade Aurífera em Minas Gerais, eu não estou falando que esta colonização se deu de maneira regular e a distribuição populacional, econômica, administrativa do Brasil ocorrer. Mas, durante todo este período, o desenvolvimento se deu por essa estruturação da colonização, muito marcada por marchas de interiorização, bastante representada pelos bandeirantes, beleza? E por fim, a gente fala aí das últimas décadas ali do século XVIII, já transitando, já discutindo os processos de independência. Querendo ou não, o Brasil Colônia ele vai acompanhar todas essas transformações que vêm ocorrendo no mundo, principalmente com a emergência do iluminismo, principalmente com as discussões provocadas pelas revoluções inglesas, com as discussões provocadas pela Revolução Francesa. Se a gente voltar mais ainda na história, pelas discussões provocadas dentro de todo esse contexto iluminista, pelas revoluções, pela Revolução Americana. Com isso tudo, a gente tem a luta da independência. Se a gente pegar, então, a história do Brasil colonial e dividir ele em 3 bloquinhos, nós temos, então, estes 3 bloquinhos. O primeiro bloquinho de pouco interesse, de raro comércio, apenas com uma ideia mesmo de descobrir qual é a dessa terra, de ocupar e ver qual é a dessa terra. O segundo bloquinho já de uma estrutura política mais organizada, digamos, exatamente com a ocupação da colonização, muito representada pela Sociedade do Açúcar e a Sociedade do Ouro, e por fim, a derrocada da colonização via processo de independência, bastante inspirado em todas as transformações que durante este período vinha ocorrendo no mundo. Beleza? Mas vamos lá, já que a gente está discutindo os períodos do Brasil colônia, esses bloquinhos, vamos começar pelo começo. Vamos discutir o início, ou digamos o primeiro bloquinho. Beleza? Bom, vamos lá. Para tanto, a gente começa aqui a discutir o início da exploração. Perfeito? Amores, quando Cabral cola aqui no território brasileiro, já se inicia a exploração. O fato dele pisar e já ter um contato, e principalmente um interesse muito claro quando eles analisam o pau-brasil, já se inicia a exploração. Mas uma coisa é muito verdade. A exploração do Brasil, inicialmente, não causou, por exemplo, o mesmo entusiasmo pela coroa portuguesa do modo que, quando Vasco da Gama fez todo o traçado até as Índias, havia causado na coroa portuguesa. O território brasileiro era mais um achado de Portugal. Claro que anos mais tarde, Portugal perceberia todo o potencial econômico desta nova terra. Mas no primeiro momento, Portugal pouco se interessou. Tanto que você pode ver neste regime de glorificação do herói, nesse regime de valorização dos navegadores, o Vasco da Gama tem mais importância dentro de Portugal do que Pedro Álvares Cabral, uma vez que Vasco da Gama propiciou um grande avanço do desenvolvimento econômico de Portugal por meio do comércio com as especiarias da Índia e, claro, com as feitorias que ocupavam toda a costa africana. Cabral, sim, Brasil vai ter uma importância, mas nesse primeiro momento não causa um grande entusiasmo por parte da colônia. Tanto, gente, que Cabral, o caminho que fora documentado ao sair de Portugal não era descobrir uma nova terra. Achar uma nova terra, não era isso. Ir até a Índia. Só que aí ele perdeu o caminho, aquilo, né, gente? Enfim, a gente sabe desse rolê. E aí ele chega no Brasil, o que mostra mais uma vez que Vasco da Gama para Portugal tinha uma importância muito grande por ampliar a capacidade comercial. De novo, não que Portugal deu a mínima para este achado de Cabral, claro que não, mas não se vangloriou de grande entusiasmo, tal como havia feito com Vasco da Gama. Então, isso ele é muito importante. E o primeiro ponto é que Portugal tinha total desconhecimento dos contornos geográficos dessa nova terra. Inclusive, durante muito tempo, acreditou-se que o Brasil, que o território brasileiro, era uma ilha, era uma grande ilha. Aliás, amores, o Brasil só vai começar a ser chamado de Brasil a partir de 1503, pois até então chamava-se de Ilha de Veracruz. Mas esta Ilha de Veracruz, este novo território, esta
nova ocupação no Novo Mundo não gera um grande despertar, mesmo porque não se tem todo o conhecimento do contorno geográfico do território brasileiro, contorno geográfico litorâneo, bem como não se tem também, por exemplo, o contato, ou não se sabe como é o interior. E isso só vai acontecer anos mais tarde. Este é um dos motivos que nos desperta grande entusiasmo de Portugal em relação à descoberta do Brasil. É claro que o comércio que acontecia aqui no Brasil basicamente se dava por atrações exóticas. Para você ver que a consolidação da imposição colonial se deu desde o primeiro momento que os portugueses aqui pisaram. Exótico. Então tudo que está no Brasil é exótico. Exótico, a gente pode fazer aqui, neste contexto, duas leituras. Exótico de ser algo externo ao que você está acostumado, ou exótico em relação a ser algo externo aos seus valores culturais e ao modelo moral de organização social. Lindos, esses contextos são muito importantes se levantar, porque para o europeu, quem estava fora da Europa era totalmente exótico. Ou seja, para quem não fosse homem branco europeu, poderia sim virar um produto da colonização, tal como ocorreu, tal como aconteceu, e vocês bem sabem disso. Então, basicamente, esses primeiros anos, amores, quando eu falo primeiros anos, são primeiros anos mesmo, primeiro, segundo ano, terceiro ano ali, os primeiros anos, o Brasil basicamente se conectava a Portugal por meio dessas atrações exóticas, então a arara, algumas ferramentas indígenas, a mandioca, a farinha da mandioca, e era desta maneira que havia uma conexão. O Brasil, no ano de 1503, só recebe este nome porque no litoral você tem a presença de uma árvore, o pau-brasil. Esta árvore, ela apresenta tanto corante, um corante avermelhado, muito utilizado no tingir de vários tecidos, bem como uma madeira muito resistente. É exatamente este pau-brasil que vai dar uma consolidação inicial na ocupação colonial brasileira. É claro que não chega a ser um grande ciclo econômico, tal como fora o ciclo do açúcar, mas é um despertar inicial do processo de colonização aqui no território brasileiro. E aí, para efeito de informação, em 1367, ainda ali no contexto de Europa medieval, já se tinha uma carta, já se tinha uma cartografia que representava as Ilhas Brasil. Ilhas Brasil eram ilhas, dentro dessa carta, muito próximas ali da ilha dos Açores, beleza? Das ilhas do Atlântico. Então, é muito interessante que quando Portugal fala descobrir o Brasil, a galera referencia este traçado, referencia esta carta que já em 1367, ou seja, portanto, alguns anos antes da chegada dos portugueses no território brasileiro, já havia sido evidenciada, já havia sido apresentada. Bom, como que se deu então? Aqui vocês vão entender. Esse cabra aí, já antes de vocês não... é o Fernão de Noronha ou o Fernando de Noronha. Hoje, quando se fala em Fernando de Noronha, é claro que todo mundo automaticamente liga ao paraíso de Fernando de Noronha, ali no estado do Pernambuco, ali no meio do Atlântico, enfim, aquele paraíso, o arquipélago de Fernando de Noronha. Mas isso tudo tem uma historinha e é essa história que eu vou contar para vocês. Nos primeiros anos, 1501, 1502, Portugal, ele vinha investindo bastante no comércio com as Índias. Então ele não tinha capacidade financeira, naquele momento capacidade financeira é louco, mas não tinha capacidade de instalação em um outro lugar. O que ele fez? Ele meio que privatizou as suas terras. Ele meio que privatizou. Ele fez o quê? Ele então estabeleceu principalmente um consórcio de comerciantes de Lisboa, pessoas de muito capital. Dentre esse consórcio de comerciantes de Lisboa, vai se destacar Fernão de Noronha. Fernão de Noronha, então, ele inicia a exploração do Brasil via feitorias. O que Portugal, então, viria a garantir, neste primeiro momento, para esses comerciantes, esses ricos e poderosos comerciantes? O monopólio comercial de toda essa terra. Só que era uma coisa muito curiosa, gente, porque era dar um tiro no escuro, porque Portugal olhava para uma terra do outro lado do Atlântico, sem um traçado geográfico, sem conhecimento do seu interior, disse que não me disse, com todas essas dificuldades, e aí ficava nessa. Mas esse consórcio topou. E esse consórcio de comerciantes, eles tinham como troca, então era mais ou menos assim. Portugal dava o monopólio comercial para eles, então
Todo o comércio naquele momento que seria feito via feitorias, gente, exatamente aqueles entrepostos comerciais que já eram utilizados no continente africano por parte de Portugal, Portugal quisera trazer este modelo para aplicar no Brasil. Este modelo vai ser aplicado com o consórcio de comerciantes de Lisboa, esse modelo de feitorias. Só que, gente, não vai dar certo. Isso aí vai só até 1505, não adianta, quando o próprio Fernão de Noronha vira para o rei de Portugal e fala: cara, eu não estou lucrando nada, não está dando nada certo, estou pulando fora. Quando esse consórcio de comerciantes pula fora, a coroa portuguesa retoma. Na verdade, não é que retoma, né? Mas a coroa portuguesa, então, assume o protagonismo econômico do país. Ou, pelo menos, deveria assumir, porque o principal interesse ainda continuava sendo o comércio com as Índias. E aí, o que Fernão de Noronha e esse consórcio de comerciantes devia fazer? Era mais ou menos assim. Então, Portugal dava um monopólio comercial. É claro, gente, que hoje a gente falando fica muito fácil, né? Você fala, como assim? Uma galera topou tentar um monopólio comercial numa terra recém-descoberta. Naquele contexto, tudo era loteria. E é claro que não deu certo. O que Fernão e esse consórcio de comerciantes deveria fazer? Para cada ano de exploração, eles deveriam enviar 6 navios por ano para cada ano de exploração, exatamente para explorar a costa brasileira. Quando a gente começa a analisar isso, qual que era a ideia de Portugal? Uma ideia muito simples, olha só que curioso. A ideia de Portugal era mais ou menos assim: eu garanto a descoberta, ou eu garanto o desenho do território brasileiro, enquanto você fica com o monopólio comercial. É claro que isso em 1505 já não deu certo, mas é importante pensar que normalmente quando a gente fala em ocupação colonial brasileiro, automaticamente já se vem sempre a ideia do pau-brasil. Sim, o pau-brasil vai efetivar a colonização, mas antes de começar a exploração do pau-brasil, Portugal teve e construiu projetos de feitorias no território brasileiro, pelo qual Fernão de Noronha foi um grande comerciante que tentou monopolizar, mas monopolizar aquilo que ainda não havia. 1501, 1502, gente, era algo extremamente recente, beleza? Dado esse processo de feitorias, enfim, finalmente nós chegamos para a extração do pau-brasil. Galera, primeiro passo, a extração do pau-brasil, ela foi uma extração para Portugal muito confortável. Muito confortável. A princípio, os portugueses pegaram o pau-brasil que estava assim de cara no litoral. Só que o pau-brasil, ele não é um tipo de vegetação que se adensa em determinados espaços. Não. O pau-brasil, ele cresce em diferentes espaços. Ele cresce em regiões espaçadas. Ele cresce em regiões mais interioranas, diferente daqueles primeiros que os portugueses vieram a explorar no litoral. E por que eu falo isso? Quem conhecia o território brasileiro? Quem conhecia o interior do Brasil? Quem conhecia o interior do Brasil eram os indígenas. É nesse contexto que eles trazem os indígenas para começar um trabalho coletivo na exploração do pau-brasil. Uma vez que a demanda era muito grande e por ser muito grande se tornava necessário uma mão de obra também muito elevada. Num primeiro momento, para os portugueses e para os indígenas, houve um casamento, por um simples motivo. O trabalho coletivo entre os indígenas já era algo muito comum entre os tupinambás, entre os tupis. Algo extremamente comum, eles sempre trabalharam em regime de colaboração, em regime coletivo. Com isso, Portugal então se aproveitou da falta de informação, ou digamos, de uma certa inocência indígena, para explorar esta mão de obra via escambo, via troca. Portugal, então, oferecia tecidos, oferecia facas, oferecia canivetes, oferecia chocalhos e elementos que não tinham valor para Portugal. O valor era muito baixo. Eles ofereciam tudo isso e, em troca, os indígenas davam a mão de obra, ajudavam no corte e também na farinha da mandioca. Inclusive, esta imagem constrói ela de maneira muito, muito interessante. Você já aproveitando e observando toda esta produção. Gente, depois do fracasso das tentativas da consolidação das feitorias no Brasil via Fernão de Noronha, a mão de obra indígena para exploração do pau-brasil
fora muito eficiente. Mesmo porque eu te entregava isso e você me entregava isso. Dentro dessa primeira relação, um processo muito inicial, não houve uma escravização. Mas se a gente fizer uma análise, o tipo de troca para o tipo de serviço que os indígenas já estavam fazendo, já era assim, uma imposição europeia dentro do território brasileiro. Mas é desta maneira que se inicia todo o contexto de início de exploração do Brasil. Aí é uma coisa muito curiosa, porque a gente tem que ir e voltar, ir e voltar. O Brasil, mesmo já com o início da exploração do pau-brasil, mesmo com os indígenas trabalhando a todo vapor, o Brasil era muito associado à Índia. Tanto que os indígenas eram chamados de índios. Índios porque a ideia inicial de Portugal não era a ocupação efetiva do Brasil, mas sim criar no Brasil um ponto de descanso, bem como uma passagem para um novo caminho. Na verdade, criar condições para avançar mais ainda no território. Porque neste período, a coroa portuguesa estava preocupada com o comércio que acontecia na Índia, nas ilhas do Atlântico e nas feitorias africanas. O Brasil viera a ser muito importante só depois, que já eu venho falando para vocês. Tanto que, só para vocês terem ideia, a documentação que se estabeleceu nessa divisão das novas terras aconteceu quando Colombo chega na América Central e aí ele volta. Ele, inclusive, acredita, o Mar das Antilhas, Colombo acredita que o Mar das Antilhas é o Mar da China. E quando ele acredita que é o Mar da China, ele volta e a Espanha reivindica aquele espaço. Como a Espanha vai reivindicar aquele espaço do Mar da China, Portugal vira e fala, não, aquele espaço é meu, China é minha. E aí se inicia um conflito, até que no ano de 1494, na cidade de Tordesilhas, tanto Portugal quanto Espanha assinam um documento dividindo as terras do Novo Mundo. Na verdade, fazendo uma reconfiguração do planeta, das terras que viriam a ser descobertas. Tanto que vocês bem sabem que em todas as terras que estivera a oriente seriam de Portugal e todas as terras que estivera a ocidente seria da Espanha. Ponto e acabou. Só que é interessante que o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado 6 anos antes da chegada de Cabral aqui no Brasil, com um desenho muito claro, como vocês podem observar no mapa abaixo. Mas, mesmo com esse documento de posse, Portugal não reconhecia a efetiva ocupação do território brasileiro. Eles estavam aqui basicamente brincando de fazer extração de pau-brasil e estava dando tudo certo, embora tentou colocar uma feitoria mais ou menos aos moldes africanos. A Espanha também não, a Espanha acabava utilizando esse documento, mas para criar condições de expansão para o outro lado e chegar na Índia via Ocidente. Era basicamente essa ideia. Só que a história, como vocês bem sabem, é cheia de reviravoltas. Ela vai e ela vem. E aí, nós vamos chegar a Fernão de Magalhães. Por quê? Fernão de Magalhães, ele direta e indiretamente vai ser responsável, digamos, por aumentar a exploração colonial do território, tanto português quanto do território espanhol nesta nova terra. Porque com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, tanto Portugal quanto Espanha, vez ou outra, mandava expedições para ir navegando no litoral dessas novas terras, navegando no litoral, como vocês podem observar aí, principalmente no Caminho Vermelho de Fernão de Magalhães. Então ele ia lá, até que Fernão de Magalhães chega no extremo sul da América do Sul, que inclusive hoje recebe o seu nome, o Estreito de Magalhães, dá o contorno e segue o caminho, até que ele chega ali nas Ilhas das Filipinas. E aí a Espanha percebe que é inconcebível ficar fazendo comércio da Índia, utilizando como referência o Novo Mundo, que é muito distante, é um Oceano Pacífico, lindos. Isso vai fazer com que ela entre, mais uma vez, em atritos pela posse da terra. Afinal, o que eu tenho é isto, porque, querendo ou não, a Espanha achava que a terra ia, e que a Índia, a Ásia, era muito próxima deste Novo Mundo. Tava ali, um do lado do outro, tava tudo certo. E não é assim. Você sabe que entre a América e a Ásia, a distância é absurda. Isso vai fazer com que a Espanha aumente a sua exploração, sobretudo dos minérios que a sua parte de incumbência via Tratado de Tordesilhas lhe oferece, que é a região ocidental da América, e Portugal, então, começa também a ocupar um pouquinho mais o território brasileiro, uma vez que é aquilo, terra
com posse é terra ocupada. Por que eu falo terra com posse é terra ocupada? Por causa disso daqui. Como Portugal não havia mostrado ainda um grande interesse de ocupação, volto a falar mais uma vez, não havia mostrado um grande interesse de ocupação, porque o interesse da coroa portuguesa não era o Brasil, era a Índia, eram as feitorias e a cana-de-açúcar desenvolvido nas ilhas do Atlântico. Com isso, a França, principalmente, ela tinha um contexto muito claro. A França ela dizia, gente, você quer ter a posse, você ocupe a terra. E Portugal ainda não havia efetivado essa ocupação no Brasil. Basicamente, era uma extração de pau-brasil aqui e acolá. E a França, aos poucos, fora adentrando no litoral brasileiro e comercializando o pau-brasil por regime de pirataria. Já que Portugal não se apresenta com efetividade sobre o território, eu vou traçando os modelos no litoral exatamente para começar a tomar posse. E nesse meio tempo, a França foi se articulando muito bem com os indígenas, porque começou a vir para o Brasil muitos protestantes, fugindo ali da reforma, fugindo da contra-reforma que vinha acontecendo na Europa. Esses protestantes foram se adensando ali no Rio de Janeiro, na região de Guanabara, perfeito, atual ali, estado do Rio de Janeiro, e eles fundaram em 1555 a França Antártica, ou seja, um novo território. Quando eles fundam a França Antártica, o próprio Portugal começa a olhar e falar, peraí, eu tenho uma formação, um início de uma formação de um estado, vamos pensar assim, ou de uma colônia, dentro da minha colônia, não, eu tenho que começar a reconsiderar. E o principal ponto de virada para Portugal começar a enxergar o Brasil do jeito que ele mais tarde viria a ser, como um local para se explorar ao máximo, não que isso seja bom, tá bom, gente? Que fique muito claro, foi através da Confederação dos Tamoios. Pois os protestantes franceses, localizados ali na região de Guanabara, pega e passa a ter uma aliança muito próxima de indígenas. E aí vários grupos indígenas se unem, formando a Confederação dos Tamoios, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, região de Bertioga, o litoral de São Paulo e o litoral do estado de São Paulo de hoje, tá bom? Então junta Tupinambás, Tupiniquins, Goitacazes, enfim, grupos indígenas litorâneos se juntam com um único e exclusivo objetivo, mandar os portugueses de volta para Portugal. Pois aqui eles já haviam percebido quais eram os interesses de Portugal frente, era explorar. É claro que neste contexto, a exploração ainda nem havia começado para valer. Mas a pouca exploração que Portugal já fazia, principalmente com a exploração do pau-brasil, já vinha dando o recado para os indígenas do que viera a ser séculos depois do que veio a ser essa colonização. Portugal consegue, então, via porrada, tiro e porrada e bomba, dar uma contida nessa Confederação dos Tamoios e dar uma espirrada nas invasões francesas aqui no território do Brasil colonial. Percebam quantas indas e vindas até chegar, por exemplo, em capitanias hereditárias que eu vou mencionar aqui para vocês agora. Com esse objetivo, Portugal, então, vira pro outro e fala, eu acho que chegou o momento de nós colonizarmos a nova terra. Não dá mais, não dá mais. E aí ele vai mandar Martim Afonso de Souza, no anos de 1530 a 1533. Martim Afonso de Souza, ele vai representar, o grande navegador, ele vai representar uma transição entre o velho e o novo período. Na verdade, gente, vai representar aquela troca do primeiro bloco que eu comentei para vocês. O fim daquele início de posse brasileiro para a efetiva posse do território brasileiro via produção econômica. Qual que era o papel de Martim Afonso de Souza? Explorar a costa brasileira, ver a total dimensão, ver qual é o real papel do Portugal frente a esta imensidão que começaram a perceber não era apenas uma ilha, né? Até que ele vai se instalar em São Vicente, vai começar a formação de uma terra em São Vicente. Importante. Esta primeiro ciclo de povoamento em São Vicente, que vai acontecer em 1532, ainda não são as capitanias hereditárias, não são. É um núcleo de povoamento. Então ele vai estabelecer um núcleo de povoamento em São Vicente, inclusive dando uma disseminada na distribuição populacional para aquele período, uma vez que a população até então estava muito concentrada ali no sul da Bahia, na região de Porto Seguro, onde havia sido o início desse processo de ocupação. Mas Dom João III
via essa estrutura, vai propor as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, amores, nada mais são do que divisões de terras no Brasil. Essas divisões de terras no Brasil deveriam ser doadas, ou foram, não deveriam nem, como foram doadas a donatários. Os donatários tinham como responsabilidade administrar e produzir economicamente aqui no Brasil. A partir do momento que você produz economicamente aqui no Brasil, você mostra para aqueles que têm interesse, tais como a França, que mostrou algumas invasões durante esses primeiros anos, que a terra fora tomada de posse, que a terra é sim produtiva e que pode gerar capital para Portugal. O primeiro produto a ser colocado na ideia dessas capitanias era o açúcar. Mas é claro, gente, que a partir do momento que você pega e divide o Brasil em grandes terras, isso não poderia dar certo. Quando a gente pega os donatários, vamos lá. Quem eram os donatários? Bom, o primeiro donatário a gente pode pegar o Martim Afonso, então ele recebeu ali a terra de São Vicente. Pega o Duarte de Coelho, militar de destaque, era militar de destaque nas guerras do Oriente lá em Portugal. Inclusive, ele vai ganhar uma grande notoriedade aqui no Brasil, porque ele vai conseguir desenvolver a outra capitania de sucesso no Brasil, que vai ser a capitania de Pernambuco. Aliás, só duas capitanias vingaram, São Vicente e Pernambuco. Vem Jorge Figueiredo Correia também, o escrivão da família real. Vem Pero de Campo Tourinho. Pero de Campo Tourinho é um caso muito curioso, porque ele vende as suas propriedades lá em Portugal e vem para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele entra em atrito com os indígenas. Logo, a Inquisição passa a perseguir ele. Com isso, ele pega e volta para Portugal. E Fernão de Noronha, que já havia recebido a Ilha de São João, antes mesmo das capitanias hereditárias. Como vocês sabem, Fernão de Noronha já era bem próximo ali do rei, com os discursos das feitorias. Inclusive, essa Ilha de São João hoje recebe o nome de Fernando de Noronha. Beleza? Então, basicamente, era essa gangue aí para ocupar as capitanias hereditárias. E aí eu quero que vocês observem bem este mapa. As capitanias de sucesso foram a capitania de Pernambuco, por Duarte Coelho, um militar de grande sucesso no Oriente, e a capitania de São Vicente com Martim Afonso, um grande navegador, o que fora o responsável por desbravar ou levantar os dados da costa brasileira. Beleza? Os outros donatários, tirando esses que eu acabei apontando para você, tiveram a sua importância, mas as duas capitanias que de fato fizeram sucesso foi a capitania de Duarte Coelho e a capitania de Martim Afonso de Souza. Uma coisa é muito importante, todos os donatários eram extremamente próximos do rei. Não era qualquer um, vem cá. Não. Então, quando você percebe, olha como se inicia o processo de ocupação econômica do Brasil. Via capitanias hereditárias, olhem o tamanho dessas terras. Qual a chance disso dar certo? Qual é a chance, por exemplo, de você pegar a capitania de Pernambuco, que foi uma que deu certo, no litoral, e você ficar sabendo o que aconteceu ali na fronteira da linha do Tratado de Tordesilhas? Você sabe o que aconteceu? Não, não sabe. Por quê? Quando você pensa assim, qual é a ideia? Seria legal se você pegasse essas capitanias e dividisse ela em várias outras capitanias, e aí o rei de Portugal daria um pedacinho para cada um. Mas não. Como que funcionavam as capitanias hereditárias? Primeiro passo, elas eram doadas para os donatários. Capitanias hereditárias porque passaria de pai para filho. Era assim. Os donatários não podiam vender, não podiam dividir a terra. Não podiam fazer nada disso. Na verdade, eles não podiam vender e não podiam dividir a capitania. Eles podiam fazer um outro tipo de divisão que eu já comento para vocês. O principal interesse da coroa ao desenvolver as capitanias hereditárias era integrar a colônia ao processo mercantil que vinha acontecendo no mundo. Então, eu preciso de desenvolver produção exatamente para expandir. Tanto, gente, que as ilhas do Atlântico estavam a todo vapor, numa produção açucareira muito louca, e Portugal queria integrar esta nova terra, esta nova capacidade produtiva, à lógica de grande produção mercantil. Não tinha como. Uma coisa é verdade. Embora o rei tinha total controle sobre a colônia, sobre as capitanias hereditárias, quem tinha controle, poderes, tanto na esfera econômica quanto administrativa, eram os donatários. Eram eles que organizavam. E dentre as organizações,
vai surgir a gênese da concentração fundiária brasileira. Quando eu falo gênese, é aquele processo quase que inicial do que veio a ser a grande concentração fundiária brasileira, que foram as sesmarias. Os donatários pegavam grandes lotes de terra, não grandes, tais como as capitanias hereditárias, e entregavam para grandes latifundiários. Esses grandes latifundiários tinham como pressuposto básico desenvolver uma produção econômica, principalmente ou uma produção da cana-de-açúcar. Mas esse projeto das capitanias não deu certo, gente. Foi um projeto falido porque, primeiro, era algo muito descentralizado. Você não sabia o que estava acontecendo, não sabia. Segundo, você tinha invasões indígenas. Invasões indígenas, né? Você invadir naquilo que é seu. Mas você tinha ataques indígenas. E muitos donatários, não acreditando no potencial que o Brasil vinha a ser, e dá para entender, não cuidaram das suas capitanias. E os que vieram tiveram que voltar porque entraram em atrito direto. Então percebam, tirando isso, as capitanias que vingaram só foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. Tanto que essas capitanias hereditárias elas vão ter fim com as reformas de Marquês de Pombal. Em breve eu vou discutir isso com vocês. Mas foi um processo inicial de ocupação mais por interesse em não perder a terra do que em planejar, estruturar e desenvolver a terra. Afinal, gente, o Brasil era colônia e era muito claro o interesse da metrópole sobre a colônia. Muito obrigado, galera, por ter acompanhado até aqui. Sim, vocês devem estar pensando, meu Deus, você falou tudo isso para chegar em capitania hereditária e não continuar? Gente, eu falei tudo isso para chegar em capitania hereditária e continuar na próxima aula, porque eu sei que vocês vão acompanhar. Eu sei que vocês vão se inscrever no canal. Eu sei que vocês vão curtir. Eu sei também que vocês vão compartilhar esse link nos grupos de WhatsApp, porque vocês são top. Vocês são top. Eu sei disso. Mas o mais interessante, gente, é nós analisarmos que hoje, basicamente, eu fiz uma transição daquele primeiro bloquinho do início da ocupação colonial para o segundo bloquinho. E vocês perceberam que Portugal não tinha tanto interesse assim sobre a terra brasileira. Tanto, gente, só para vocês terem ideia, não tinha nenhum membro da coroa portuguesa que era donatário. Não tinha nenhum membro da coroa portuguesa que era donatário exatamente porque as atenções de Portugal estavam voltadas para a Índia. Então, a estruturação econômica e política do Brasil começou com uma metrópole extremamente dando a mínima para a sua colônia. Fora assim. E a partir do momento que você não tem nenhuma centralidade, a gente já inicia processos de totais desmandos que ocorrem até hoje. Galera, mais uma vez, não enchi o saco de vocês no começo da aula, não pedi inscrição, não pedi curtida, mas se tu chegou até aqui, cara, eu acho que você gostou. Gostou ou achou muito ruim que quis vir até o final, mas tá bom, você viu, valeu, muito obrigado. De todo modo, galera, não se esqueça de se inscrever. Tem uma galera, o meu produtor, ele quer fazer uma participação especial, porque toda aula eu termino do mesmo modo, exatamente dando aquela moral. E aí, como ele é muito especial, ele vai aparecer. Vem cá, Matheus. Aí, calma, Matheus. Olha, você viu como ele já chegou falando. Matheus, esse você vai dar um recado pro pessoal. E aí, o que você vai falar para todo mundo? Fala aqui no microfone. Juntos somos mais fortes. Isso, juntos somos mais Fortes. Um grande abraço e até a próxima. Ah, Matheus, fala para eles. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. O que eles têm que fazer no YouTube? Você esqueceu? Curtir, comentar e compartilhar. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Aí, filho. Ó, você apareceu.